Em algum momento do passado, já foi grandioso ser homem, ter sinais de masculinidade. Isso hoje está perdido. Hoje, exemplos de masculinidade são mal vistos, são vistos como pessoas ultrapassadas, pessoas que não têm espaço na sociedade. Usa-se muito essa noção de, nossa, mas pleno 2018, sabe? Como se o ano que a gente vive tivesse qualquer relação com um pensamento. Pleno 2018 e você está defendendo esse tipo de coisa? Muito bem, a noção de masculinidade, ela não é uma coisa que é autodeclarada, você não pode se declarar masculino, você precisa passar por testes que te colocam nessa condição. Ser homem no passado, ter traços masculinos, era ter honra, era ter vontade, era ter força, ter um objetivo, lutar por esse objetivo. Isso ao longo do tempo foi sendo perdido. Esse podcast, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como surgiu a noção de homem, a quem ela servia e como ela ajudou a criar a sociedade ocidental que nós temos hoje, que é grandiosa graças a isso, graças a esses grandes homens que se sacrificaram por ela, como isso foi sendo desconstruído e a quem convém desconstruir a masculinidade, desconstruir a imagem do homem e criar essa geração de no meio, essa geração de betas, de caras que ficam o dia inteiro no quarto chorando porque a vida está difícil e não tomam ação alguma. É um podcast que vai ter uma chance alta de cair do nada durante as próximas semanas. Eu espero que não, como a gente ainda está no começo, eu acho que não vai chegar pessoas que vão denunciar ele. Mas é um podcast que é necessário fazer. Eu comecei isso aqui para falar esse tipo de coisa, para levar esse tipo de conteúdo às pessoas. Então nós vamos falar desde Platão, Sócrates, até Lutero, até Mussolini no fim, para entender um pouco o que é a masculinidade, qual é o nosso papel como homens numa sociedade que rejeita a masculinidade completamente. Antes de começar, antes de ter a vinheta, no último episódio eu agradeci pelos 35 inscritos. Eu disse que quando eu comecei, o meu ideal, que eu sonhava, era ter 50 até o final do ano, até dezembro. Nós estamos no começo de dezembro e já estamos com 50, então foi muito mais rápido do que eu pensei. No último tinha 35, agora estamos com 50 já. Muito obrigado, isso é muito bom, dá uma alegria que vocês não imaginam. Nós somos o underground, não o underground de ter poucos ouvintes, mas o underground de ter ideias que jamais vão surgir em qualquer outro lugar. Você nunca vai ver o Nerdcast falando esse tipo de coisa. Você nunca vai ver o B9, o Mamilos falando esse tipo de coisa. Eles têm um discurso engessado que é repetido mil vezes. E a nossa proposta é diferente. A nossa proposta é dar uma outra versão aos fatos, como a gente coloca ali. E essa abertura que eu faço de seremos a elite intelectual da internet, é claro que ela tem um tom de brincadeira, né, para ser levada a sério, mas é muito baseada nisso. A elite intelectual da internet, por buscar outras opiniões, ainda que você não concorde com elas, por entender que existem versões diferentes para uma só coisa, e esse debate é bem importante. Então, obrigado pelos 50 inscritos, obrigado a todos que comentaram algo, curtiram a página no Facebook, tudo isso ajuda muito. Um aviso também antes de começar, agora nós temos um feed, então se você ouve podcast no iTunes, no Google Podcasts, no Pocket Cast, Podcast Addict, tem vários aplicativos para isso de celular. Você pode assinar o feed, você pode ir lá pesquisar Menefrego, e aí quando sair o episódio você não vai ter que vir no YouTube para ouvir. Pode ouvir direto do celular, ter uma notificação que saiu. É mais cômodo, mais simples. Mas um único pedido, por favor, não deixem de comentar. Quando a gente faz um conteúdo, o pagamento é o comentário. A gente perde um tempo gravando, editando, investe no canal. E o pagamento é o comentário, a pessoa falar o que ela achou, falar que ela concordou ou não concordou com algo. Isso ajuda muito, ajuda até a fazer o conteúdo futuro. Então, tendo feed, não fica lá ouvindo sem falar nada. Não custa nada, acabou. Comenta no YouTube, um minuto você escreve o que você achou, escreve se você concordou ou não, se aquilo te ajudou de alguma forma. O pagamento para quem faz conteúdo no underground, sem nunca ter um patrocínio, sem saber que jamais vai chegar uma empresa falando, olha, fala aqui da minha empresa, isso nunca vai acontecer, a gente faz por amor e por querer expor essas ideias, é o feedback, a resposta dos ouvintes. Então, por favor, não deixem de comentar. Episódio de hoje falaremos de masculinidade e a gente volta depois da vinheta. Sostina, vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fa quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fa quel che piace a me. Toda vez que a gente vai falar de algo abstrato, algo filosófico, como é nesse caso a noção de masculinidade, nós temos que voltar
na Grécia Antiga, sempre, com Aristóteles, Platão e Sócrates, porque eles são a base do pensamento filosófico que nós temos hoje. Nenhum deles nunca falou diretamente sobre a masculinidade, mas eles deram exemplos que a gente pode usar até hoje e que são válidos até hoje. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui durante o episódio também é que eu vou citar eles algumas vezes, vou citar Lutero depois. Todos giram em torno do mesmo tema e vai ser sempre explicado, apesar de às vezes parecer que não, vai ser explicado o porquê e tem toda uma linha de pensamento, então logo vai ser entendido. Nesse caso da Grécia, algo que o Thiago diz no podcast dele que é bem importante é que esses caras eles eram aristocratas, eles não eram democratas, eles não acreditavam na ideia que nós temos hoje de democracia, em que todos têm voz, todos são ouvidos, todos têm valor. No caso de Platão, ele tem um livro chamado A República, que é o grande livro dele. O A República, ele é ensinado muito como no A República Platão defende a democracia, um livro pró-democracia. Só que a democracia para Platão, a democracia dos gregos, era o direito de votar para homens de meia idade e militares. Você não tinha uma mulher votando, você não tinha um homem não completo, um adolescente votando. Quem votava para Platão eram exemplos de masculinidade, exemplos completos de homens. Quando ele defende que esses grupos votem, ele está defendendo uma aristocracia. Quando você vê uma imagem de Platão na praça falando com um monte de barbudo em volta dele, aqueles caras em volta não os caras que estavam na rua, de repente Platão chegou com a toga dele, começou a falar e todo mundo, olha que maravilhoso esse cara. Aqueles caras eram filósofos, eram pessoas capazes de entender as ideias de Platão, e ele só se colocava para elas quando ele sabia que elas poderiam entendê-lo. Não tinha um canal no YouTube do Platão que o cara ia lá e comentava, achei o que você falou aí nada a ver, achei que tá errado. Ele sequer se colocava a essas pessoas porque as considerava inferiores. Numa república, ele vai colocar como o grande câncer da sociedade, o que tem que ficar abaixo na pirâmide social, o poeta. Poeta para Platão é o que nós chamamos hoje de intelectual orgânico. Porque o intelectual, na melhor ideia possível de intelectual que se pode ter, é o cara inteligente acima da média, o cara que domina diferentes áreas. É o homem renascentista, o cara que conhece muita coisa. Então, você tem intelectuais na sociedade, eles são raríssimos. Mas você tem o intelectual orgânico, que é uma coisa que Gramsci criou. O intelectual orgânico é o cara que ele não é inteligente, ele não tem inteligência em vários pontos, mas ele tem pessoas o seguindo. Criolo é um intelectual orgânico. Mano Brown é um intelectual orgânico. Chico Buarque, Caetano Veloso são intelectuais orgânicos. A Anitta é intelectual orgânica. Por quê? Elas não têm inteligência acima do normal, eles não têm ideias revolucionárias e que vão mudar o mundo. Eles repetem o que é dito para eles, mas como muita gente os ouve, eles se tornam intelectuais pela sociedade. A sociedade os cria intelectuais, eles não são intelectuais em sua essência. Na época de Platão, esse papel era do poeta. O poeta era o cara que não era inteligente acima da média, jamais poderia discutir com Platão, jamais estaria naquele círculo social de Platão ouvindo ele falar, mas era bem visto por todo mundo porque ele sabia organizar as palavras de um jeito bonito. Ele era o teórico, é o cara que sabe a teoria, mas não tem prática. Para Platão, esse era o pior tipo de ser humano, era quem tinha que ficar por baixo. Óbvio que você não vai aprender isso porque não convém, mas a ideia de república para Platão é isso. Uma coisa legal de Platão é o momento em que ele está contando como Sócrates foi executado. Sócrates ele foi condenado à morte porque acusaram ele de estar tramando contra os deuses gregos à época. E ele aceitou isso, ele já tinha muitos seguidores, ele já estava bem velho, então para ele foi algo que era meio esperado. E a forma que ele vai ser executado é por envenenamento. Ele vai para um salão, tem que tomar veneno e aguardar a morte chegar. E Platão ele vai relatar como foi a morte de Sócrates. E esse é um dos primeiros exemplos que a gente tem de masculinidade, como se via o homem naquela época, como se imaginava o homem. Então ele vai dizer, depois de assim falar, Sócrates levou a taça aos lábios e com toda a naturalidade, sem vacilar, bebeu até a última gota. Até esse momento, todos tínhamos conseguido reter as lágrimas, porém, quando o vimos beber e vimos que havia bebido tudo, ninguém mais aguentou. Eu também não me contive, chorei a lágrima viva, cobrindo a cabeça, lastimei o meu infortúnio. Sim, não era por desgraça que eu chorava, mas chorava pela minha própria sorte, por ver a espécie de amigo que me veria privado.
Critão levantou-se antes de mim por não poder reter as lágrimas. Apolodoro, que desde o começo não havia parado de chorar, pôs-se a urrar, comovendo seu pranto e lamentações até o íntimo todos os presentes, com exceção do próprio Sócrates. Sócrates então exclama: "O que é isso, gente incompreensível? Mandei sair as mulheres para evitar esses exageros? Sempre soube que só se deve morrer com palavras de bom agouro. Acalmai-vos, sejam homens." Ouvindo falar dessa maneira, sentimos-nos envergonhados e paramos de chorar, e ele, sem deixar de andar ao sentir as pernas pesadas, deitou-se de costas, como recomendava o homem do veneno. Tal foi o fim do nosso amigo Sócrates. Do homem, podemos afirmar que entre todos os que nos foi dado a conhecer, era o melhor e também o mais sábio e o mais justo. Entendeu o que aconteceu aqui? Sócrates condenado à morte, Sócrates que já sabia que ele não tinha mais saída, ele vê todos seus amigos que, com razão, estavam chorando a sua morte, afinal eles eram amigos há muito tempo, e a reação dele não é a de se abater, não é a de aceitar isso e ficar: "Ai, olha só, eu estou morrendo aqui, vamos todos chorar juntos." A reação dele é: "O que é isso? Mandei sair as mulheres para evitar exageros. Acalmai-vos e sejam homens." A cobrança do sejam homens. Tenham masculinidade. Algum tempo antes disso, Davi, o rei Davi, ele estava também prestes a morrer, uma situação bem parecida até. Coloquei as duas logo no começo antes de explicar a teoria por trás, para a gente já ter essa base. O Davi ele também estava prestes a morrer e ele vai fazer algo que é o que vai marcar a vida de qualquer filho. Ele chama Salomão, que era o filho dele. Salomão vai até o quarto e ele vai dizer as últimas palavras para Salomão. Qualquer homem hoje em dia diria palavras doces, palavras que acalmassem, diria: "Não, estou indo para um lugar melhor, calma, vai ficar tudo bem." Porque a gente é levado a isso, a gente é doutrinado a isso, a ser doce, a exigir a doçura e mostrar a doçura como um sinal de piedade. Davi, pai de Salomão, diz para o filho dele: "Confortare estovir." Seja forte, seja homem. As duas últimas palavras que ele vai dizer para o filho dele, príncipe Salomão, que vai se tornar o rei, são: seja forte, seja homem. Ele não exige qualquer tipo de piedade, qualquer tipo de pena pelo que está acontecendo com ele, pelo fato de ele estar morrendo. Ele só exige do seu filho, que ele sabe que vai liderar o seu povo, a força e a masculinidade. Seja forte, seja homem. Por que isso acontece? Porque a gente tem, de um lado, Sócrates exigindo que os seus seguidores, seus súditos, sejam homens acima de tudo, e de outro lado, Davi, prestes a morrer, chama seu filho e diz o mesmo para ele: seja homem. Porque o nascimento do homem, ele é um esforço. E isso é algo muito perdido na nossa sociedade. Um embrião, ele é feminino. Na natureza, ele é feminino. Ele passa a ser masculino depois de um esforço. Então, todos nós, em algum momento, éramos mulheres e passamos a ser homens, biologicamente falando. Feminino é o estado natural. Uma mulher ela pode ter traços femininos vivendo com a mãe dela. Então, pensando, por exemplo, na Grécia, se você tem uma mulher e deixa ela vivendo com a mãe, vivendo ali a vida em família, ela cresce com aquilo, ela vai ter traços femininos que vão poder formar uma nova família simplesmente replicando o que ela aprendeu. Um homem, ele não tem isso. Um homem, ele também pode ser criado pela mãe sem nunca desenvolver traços masculinos, porque esses traços masculinos têm que ser incentivados. A masculinidade, ela é natural, você naturalmente é homem, mas ela não é espontânea, ela não surge do nada, ela tem que ser incentivado. Um atleta, é natural que ele seja forte, é natural que ele seja rápido, é natural que ele seja fisicamente mais apto do que outras pessoas. Mas não é espontâneo. Ele não criou músculo, não criou força, não ficou fisicamente apto em casa jogando videogame. Ele criou isso depois de um treino. A masculinidade, ela não é natural porque ela precisa desse treino, ela precisa passar por esse teste. É por isso que, por exemplo, Sócrates e Davi vão dizer para os seus seguidores: sejam homens. Você nunca vai ver alguém dizendo seja mulher para uma mulher, porque isso é natural, porque o estado feminino é natural. Quando você diz seja homem, e isso até hoje, quando um pai diz para um filho que está chorando porque caiu em algum lugar, seja homem, haja como um homem,
Ele está exigindo isso. Ele está dizendo, você precisa de um esforço para ser homem. A masculinidade precisa de um esforço por não ser natural. Não quer dizer que o feminino é ruim automaticamente. O feminino é bom para as mulheres. O masculino é bom para os homens. Se você tem uma mulher masculinizada ou um homem feminilizado, é ruim para os dois. Se você consegue separar isso e ter mulher feminina, homem masculino, passa a ser bom. As sociedades antigas, para manter isso, elas faziam testes de masculinidade. Então, desde indígenas até os gregos antigos faziam, por exemplo, uma caçada difícil. Pegava um garoto que estava ali no processo de transição e falava, oh, você vai ter que sair e caçar tal animal, você vai passar um período em exílio, vai fazer um sacrifício. Eles exigiam algo em troca do garoto que queria virar homem, entendendo que aquilo não era um processo natural. É claro que para eles não tinha essa base filosófica que a gente está colocando aqui, isso é uma coisa mais moderna. Mas eles entendiam ali naturalmente que precisava se passar por algo para se tornar homem, que você não nasce homem simplesmente. Para deixar uma indicação aqui mais direta desse ponto, caso alguém queira procurar mais, tem um livro chamado Boys Will Be Men, Masculinity in Troubled Times. Garotos serão homens, a masculinidade em momentos turbulentos. Acho que é esse o nome em português. De um autor chamado Richard Hawley. Ele tem a frase perfeita. Esse livro, para entender o que é o ser masculino, a masculinidade, esse é o livro. Ele tem uma frase que ele diz: a masculinidade é uma jornada, é o processo de se fazer homem. É uma jornada, você nasce um garoto, você é naturalmente feminino, você é naturalmente doce, e para se tornar um homem você tem um caminho a ser percorrido. O caminho que Sócrates queria que os seus seguidores seguissem, o caminho que Davi queria que Salomão seguisse. E o caminho que hoje em dia muitas vezes não é completo, muitas vezes sequer é iniciado. E por isso nós temos essa crise de masculinidade completa. Para a gente ter um exemplo aqui, mais aplicado, como esse é um podcast muito voltado para a história, por eu gostar de história, vamos falar de Esparta. Esparta, quando você olha para Esparta e você vê o que eles conseguiram, como eles tinham soldados, você assiste 300 e fala, nossa, olha um soldado espartano, o que era aquilo? A gente fica com a ideia que aquilo surgiu do nada. Que o cara nasceu em Esparta, treinou e virou um grande soldado e pronto, é isso. Mas não é. É que o processo de se tornar homem em Esparta, ele era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, pra vocês terem uma ideia de como era a educação comum em Esparta, a educação que você recebia até se tornar um ser humano, até se tornar um homem ao menos, eu vou dar aqui um resumo bem rápido para a gente saber como isso acontecia. Primeiro que em Esparta, você até os 7 anos de idade vivia em casa e você tinha que ter contato com seu pai. O seu pai já era um cidadão espartano, já era um cara que tinha passado por todo esse processo que a gente vai falar agora, então ele te ensinava até os 7 anos a iniciação no masculino, a iniciação na masculinidade. Com 7 anos, esses meninos eram tirados de casa, tirados da proteção dos pais, e iniciavam um processo que eles chamavam de agoge, que é o treinamento do Estado. O Estado criava essas crianças. Quando eu disse na entrevista que eu fiz com o Wilton há um tempo atrás que Esparta foi a primeira sociedade fascista na história, é por isso, é pela noção de que você criava o homem para um ideal, você criava o homem visando algo e o Estado participava dessa criação. Então, com 7 anos de idade, eles eram levados para iniciar esse processo, chegavam no acampamento militar e tinham educação formal e educação física. Ou seja, eles aprendiam a atirar com arco e flecha, aprendiam a usar armas, aprendiam as diferentes armas que o exército espartano usava, aprendiam a caçar, aprendiam a arte da guerra, aprendiam movimentação, coisas assim. No segundo momento desse agoge, então eles ficavam ali dos 7 aos 9, 10 anos aprendendo isso. Com 9 anos até os 12, vinha a segunda parte. Eles aprendiam a ler e a escrever, isso aí, ok, nós temos na escola hoje, mas eles aprendiam retórica e aprendiam poesia. Na questão física, eles ensinavam a resistir dificuldades como frio, então você era levado por um lugar propositalmente frio e aprendia a lidar com isso, resistir à fome, resistir à dor. Muitas vezes eles eram motivados a entrar em brigas e não tinham uma moderação, você entrava em briga, você tinha que vencer ela, ou perder e assumir que perdeu para conseguir voltar depois, e qualquer sinal de fraqueza, qualquer sinal de covardia, de sair correndo, era punido. Ou seja, você tentava criar um homem que entendia os seus limites, entendia até onde ele podia ir,
e que ao mesmo tempo ele não era simplesmente forte. Ele era forte e ele era intelectual. A noção de intelectualidade para os gregos, e isso também aconteceu com Sócrates e com Platão e Aristóteles, né? Ela não era separada do físico. Essa noção que a gente tem hoje de que o cara inteligente é o cara que não treina, que não tem um bom corpo, e o cara forte é o cara burro, é uma noção moderna. Para eles, as duas coisas caminhavam juntas, então de nada adiantava você ter um exército forte, capaz de lutar, se esse exército não fosse inteligente, não fosse poderoso mentalmente, não conseguisse lidar com questões mentais. E a inteligência para eles também era diferente da nossa. Não era uma inteligência de ir para a escola e decorar coisas. A inteligência para eles era, por exemplo, apresentar uma questão difícil e pensar sobre essa questão, deixar essa questão agir no seu cérebro, pensar sobre ela. A inteligência era formar ideias, era inteligência prática. Não era inteligência teórica de simplesmente criar mil teorias que não são aplicáveis e decorar elas no fim. Já era uma diferença muito grande para o que nós temos hoje. Tudo isso até os 12 anos de idade, ou seja, um espartano aos 12 anos de idade sabia caçar, tinha resistência ao frio, resistência à fome, sabia os limites do seu corpo, tinha um corpo desenvolvido e conhecia a filosofia aos 12 anos de idade. Quando ele chegava aos 12 anos, tinha um processo que tiravam qualquer vestimenta que eles tinham, então ficavam pelados, e eles eram obrigados a dormir no isolamento, ao relento. O objetivo disso é treinar eles ao campo de batalha, então você não ia dar nenhuma facilidade para eles, deixava eles sem nada, sem as roupas, a razão era essa. Eles tinham que ficar uma semana vivendo no meio da mata, sem nada, e eram incentivados a caçar, incentivados a colocar em prática o que eles aprenderam. Então você tinha que caçar, você tinha que proteger o que você conseguia, se você conseguisse alguma comida e você não guardasse ela bem, você podia ser roubado durante a noite, e isso era incentivado também. A ideia era que você tinha que entender que, embora você fizesse parte de um todo, e o todo fosse importante, o todo fosse a razão de tudo existir, você sozinho também tinha que ser forte, também tinha que ser preparado. O exército espartano era grandioso, o exército espartano era a sua razão de lutar. Agora, você só conseguiria fazer parte desse exército se você, como indivíduo, como uma só pessoa, fosse muito mais poderosa do que um inimigo comum. Então, esse fim de treinamento acontecia para isso, para mostrar essa ideia ao jovem guerreiro espartano. Algum tempo depois, vinha uma espécie de competição de resistência, que o nome grego que eles davam era diamastigoses. Não sei se foi traduzido em algum momento ou não. Mas a ideia da diamastigoses era que você teria que passar por um teste final de resistência que acabasse com o seu ego, acabasse a mesma noção que você criou ali com 12 anos de que você era muito forte, muito poderoso, porque você conseguiu passar por esse primeiro treino, era destruída aqui. Ele era meio que uma atração que hoje parece bárbara, hoje parece absurda, mas acontecia para isso, para colocar a pessoa no seu lugar. Eles levavam todo mundo para um anfiteatro e era pessoas sendo espancadas e sendo torturadas em um santuário que era oferecido a Ártemis, que é uma deusa de Esparta, e o objetivo da cerimônia era testar a bravura e a resistência deles em relação à dor e como eles reagiam depois de terem toda essa força física que eles demonstraram colocada à prova e entenderem a sua condição de seres humanos, sabe? É algo bem profundo que não dá pra ficar explicando muito hoje. Hoje parece que levava todo mundo para um teatro e espancava os caras, mas tinha uma razão por trás, uma razão de destruir o ego e de mostrar que, além de serem fortes, eles tinham que saber os seus limites. Passado isso, já com 17, 18 anos, ou seja, a idade de alguém que está ouvindo isso aqui provavelmente, 17, 18 anos, o cara que está se formando na escola agora, eles eram preparados para a vida militar. Todo esse processo antes era uma preparação para a preparação para a vida militar, que começava com 17 anos, 10 anos de treinamento depois. O que eles faziam aqui era aprender técnicas de sobrevivência. Então, tudo que já foi testado antes num ambiente controlado era testado a sério aqui. Era realmente você deixar o cara em um lugar onde ele não conhecia e falar, ó, ou você vai voltar, ou você vai morrer aqui sozinho. E aí não tinha mais uma forma de controlar e de ensinar, era para colocar à prova. Faziam isso até os 20. Entre 20 e 29 anos, eles tinham um treinamento muito rigoroso já no exército, um treinamento físico rigoroso. Não era para você desenvolver o físico e ter uma capacidade física inicial. É para você estar no limite da sua força física. Uma coisa que eles citam aqui
Inclusive tem uma teoria bem legal de que o homem no passado ele era muito mais forte, muito mais preparado do que o homem moderno. Por exemplo, a maratona que nós temos hoje, ela acontece porque um soldado espartano, isso aí é a lenda de Esparta, a gente nunca vai saber se foi verdade ou não, mas ela começou por isso ao menos. Um soldado espartano, ele vai lutar uma batalha em Marátonas, que é uma cidade, e ele luta contra os persas. Os persas na época eram uma força militar muito grande. E os persas eles chegavam nos lugares e barbarizavam o lugar. Então, eles, por exemplo, se eles vencessem essa batalha contra os atenienses, eles iam chegar até a cidade de Atenas, iam estuprar todas as mulheres e queimar a cidade. O que os atenienses fizeram? Eles foram para a batalha avisando suas mulheres que se em 24 horas eles não voltassem, era para matar os seus filhos e depois se suicidar, para evitar que isso acontecesse, para evitar que a sua honra fosse manchada. Os atenienses vencem essa batalha. Só que eles vencem e estão muito acabados. Eles não têm condição de voltar e avisar que a guerra foi vencida. E aí fica todo mundo desesperado, falando: o que a gente vai fazer? A gente venceu, mas a gente não vai conseguir voltar em 24 horas. Como a gente vai avisar para eles que a batalha acabou? E aí um general grego chamava Milicíades, ele chegou pro Filípedes, que era o... Não, desculpa, Filidípedes, que nomes gregos são difíceis de lembrar. Chegou pro Filidípedes, que era um soldado dele, que era um grande corredor, estava completamente exausto depois da batalha, o cara não conseguia nem ficar em pé direito, e falou: olha, você vai ter que correr até Atenas e vai levar a notícia para nossas mulheres de que a gente venceu essa batalha, que não precisam mais matar nossos filhos e se suicidar porque a batalha já está vencida. Filidípedes, que estava exausto, correu essa distância de 40 quilômetros, chegou lá, disse: vencemos, ele só deu a notícia e caiu morto depois de exaustão. Daí vem a maratona, a ideia de correr 40 quilômetros, de ser o grande momento das Olimpíadas, vem daí. Porque surgiu na Grécia Antiga, uma das poucas provas que existem nas Olimpíadas que surgiram na Grécia Antiga, e ela acontece por isso, acontece porque um soldado de Atenas, que era contemporâneo a Esparta, correu 40 quilômetros depois de uma batalha para avisar as mulheres de que eles tinham vencido. Hoje, é claro que a maratona é corrida por atletas de altíssimo nível que a vida inteira trabalharam para conseguir fazer aquilo, e eles já chegam ao fim completamente esgotados. Segundo a lenda, esse cara correu depois de ter lutado uma batalha sem descanso, sem nada. Ou seja, existe uma teoria de que o homem no passado ele era muito mais forte fisicamente falando do que hoje, muito por esse tipo de treinamento. É claro que a gente não pode provar isso, a gente não tem como ter uma certeza absoluta, mas além dessa lenda de Atenas, em Esparta o que se dizia é que para eles conseguirem o status de cidadão, porque enquanto estava fazendo isso, esse treinamento, você não era um cidadão, você era alguém que almejava ser um homem, você era alguém que almejava ser um cidadão em algum momento. Então, eles faziam isso, todo esse treinamento para no fim se tornarem homens, e o teste final para poderem ser homens era com 30 anos de idade, eles irem até um lugar onde eles plantavam árvores, e o cara tinha que arrancar uma dessas árvores do chão com as mãos. O cara chegava na árvore, abraçava ela, fazia o máximo de força que ele podia, arrancava aquela árvore, e aí quando ele estava com o tronco erguido, ele tinha se tornado um homem porque ele estava no limite físico, mental e de resistência que alguém poderia chegar. É o que diz a lenda, é como os espartanos se reconheciam como homens. Sendo assim ou não, era aos 30 anos, depois de 23 anos de testes físicos e mentais duros, que você conseguia se tornar um cidadão de Esparta. Você ganhava o direito de ter filhos, de casar, de dar origem à próxima geração de espartanos, e com 30 anos você virava um soldado espartano. O que esses caras fizeram, vendo agora, lembrando lá do 300, o que aqueles soldados fizeram, é absurdo. Eles tinham pouca gente, eles não tinham tanta tecnologia, não tinham grandes embarcações, não tinham nada. E conseguiram um domínio sobre a Grécia e lutar contra a Pérsia, contra o Império Persa, que era muito maior do que eles, muito bem. Eles foram grandes soldados. Esparta é reconhecida até hoje como o lugar de onde vieram os grandes soldados da antiguidade. O ponto que eu quero colocar aqui é: isso não aconteceu do nada. Isso não foi, eles não chegaram lá por acaso. Tem uma preparação antes, tem o processo de se formar o homem, o processo, a jornada até a masculinidade que eles passavam, que ela exige sacrifício, ela é dura, é difícil, mas o resultado final faz valer a pena. Quando você tem uma sociedade forte, apta física e mentalmente, você faz com que as próximas gerações sejam também fortes e aptas físicas e mentalmente, porque você está criando pessoas cada vez mais preparadas. Mais uma vez, isso não acontece hoje.
Nós não temos mais essa noção, nós não temos mais a ideia de você sacrificar o presente por um futuro melhor, você investir algo aqui para colher no futuro. O que nós temos hoje é o contrário. Nós temos aqui o culto aos pequenos prazeres. Então, se você chegar para um espartano e falar para ele, olha, tem um fast food ali, se você for lá e comer, a comida ela vai te dar uma reação no seu cérebro muito boa, você vai sentir bem. Você vai comer lá um hambúrguer, vai sentir maravilhosamente bem durante 5 segundos. Mas depois o seu corpo vai pagar por isso, a sua mente vai pagar por isso, você vai sentir mal. A masculinidade que você levou um tempo para conseguir criar vai ser completamente destruída aos poucos, só que aquela sensação de 5 segundos vai ter feito valer a pena. Você vai querer continuar? Eu garanto que não. Eu garanto que ele jamais faria isso, porque ele aprendeu, através desse treinamento, o valor da glória eterna e futura, e não dos pequenos prazeres imediatos. O mesmo acontece no comércio. Depois a gente vai falar sobre como isso acabou, como essa noção de masculinidade acabou. Mas imagina chegar para um espartano ou para um romano, para algum soldado antigo que passava por esse tipo de treinamento e falar assim, olha, essa bainha que você está usando aí na sua espada, você pagou uma moeda de prata nela, eu tenho uma outra bainha que tem o desenho do Homem de Ferro e ela vale 5 moedas de ouro ao invés de uma de prata. É a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma, mas ela vale mais porque tem um desenho de um super-herói. Quer pagar isso por ela? Você acha que esse cara aceitaria? Você acha que esse cara sequer passaria pela cabeça dele compensar, perder dinheiro, perder algo que ele trabalhou para conseguir por algo tão supérfluo quanto um desenho e um produto que ele não precisaria? Você acha que isso aconteceria? É por isso que o homem moderno aos poucos foi sendo destruído, porque o homem, quando ele é fraco, quando ele não tem esse princípio, ele não passa pela transição até a masculinidade, ele não se reconhece como homem, ele é propenso a cometer esse tipo de erro, ele é propenso a dar dinheiro a um seleto grupo que está muito interessado nisso e tem 6 milhões de motivos para fazer você acreditar que não tem nada de errado em continuar gastando, em continuar entregando o seu bem-estar por coisas tão pequenas. E então, com o fim desse treinamento, aos 30 anos de idade, depois de 23 dedicados à preparação, a se tornar um homem, com 30 ele era um homem, e ele tinha para ele valores muito importantes, valores que criariam uma nação forte, valores que fariam Esparta, por exemplo, dominar o mundo como eles conheciam, mesmo com material humano tão escasso. Para o espartano, para o romano que veio depois, até para o homem da Idade Média, ser homem é dedicar-se, ser homem é abdicar do prazer momentâneo buscando a glória futura. Ser homem é dar a vida em nome de uma causa. O soldado medieval que lutava não pela razão espartana de defender o Estado, mas pela razão cristã de defender Deus, de ter Deus como um ser superior que merecia receber a sua vida por tudo que ele o fez, ele tinha uma noção muito próxima da do espartano. A sociedade medieval não era uma sociedade movida pelo desejo, movida pela vontade imediata, era movida pelo sentimento, movida pelo sacrifício. É uma coisa que se perdeu completamente hoje, mas que era muito presente em qualquer grande civilização. Qualquer grande povo teve grandes homens por trás. E sempre isso foi uma coisa importante para eles. Você não vai se deixar levar por coisas momentâneas. Você sempre vai buscar algo maior, algo que vai te tornar grande diante ou dos olhos de Deus ou dos olhos do Estado e das pessoas ao seu redor. Mas sempre algo que o faça glorioso, que o faça homem, acima de tudo. Hoje em dia, a gente nem precisa falar de como isso foi perdido, como esses ideais foram completamente perdidos. E o resultado direto disso é que você tira essas bases que faziam a masculinidade ser importante, substitui ela por prazeres rápidos, como a gente falou, faz o trabalho duro, faz o que é difícil, o que tem que ser construído ao longo do tempo, ser mal visto, e cria uma noção corrompida do que é ser homem. Quando se trata de comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Suécia é muitas vezes colocada num pedestal. Tem a maior proporção de mulheres que trabalham no mundo e elas têm 2/3 dos melhores graus académicos. Não há diferença na licença paternal, que é generosa para mães e pais. Mas há brechas nesta igualdade, pois há medidas que estão a chegar a extremos e que tocam o ridículo. Numa escola em Estocolmo, a igualdade de género no ensino é uma prioridade. Controversa também. Aqui, os meninos e as meninas são encorajados a não seguirem os estereótipos nos papéis que desempenham e nas brincadeiras. Desde o ano passado, há uma nova palavra no dicionário sueco.
N passou a ser o pronome pessoal que designa she ou he, ele ou ela. Acham que vão mudar as meninas para meninos e meninos para meninas. E é claro que não é esse o objetivo. Nós gostamos de dar a cada ser humano os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, as mesmas responsabilidades. E isso é uma questão de democracia. Alguns críticos argumentam que o governo da Suécia está a levar tudo isto longe demais. Então, para a esquerda, o homem ideal é o Chico Buarque, o homem ideal é o Emicida, é o cara que tem teorias que sequer são deles, que ele decorou, viu lá numa página de Facebook, decorou aquilo, consegue colocar de forma bonitinha o que ele acredita, ainda que não faça sentido, ainda que não seja aplicável à realidade, mas ele é o intelectual, ele é o cara exemplar. Para a direita, o homem perfeito é o João Dória, é o Rockefeller, é o cara que não tem o menor desenvolvimento físico, não tem nenhuma preparação, é o cara que ele conseguiu se desenvolver economicamente, ele tem dinheiro, ele prosperou em uma das áreas importantes para ser um homem, mas todas as outras ele é um fracasso completo e ainda assim ele é visto como um exemplo a ser seguido simplesmente pelo dinheiro, por ter conseguido ter uma quantia maior de dinheiro do que as outras pessoas. Essas duas visões são corrompidas. O porquê de ser corrompido, infelizmente, apesar de ser um canal revisionista, a gente não pode falar muito sobre revisionismo aqui, porque ainda é um canal pequeno. Não custa nada ao YouTube com uma denúncia derrubar esse canal. Eu não quero que isso aconteça. Por exemplo, a gente não pode falar de revisionismo da Segunda Guerra, de Holocausto, porque o canal vai cair, é garantido. Mas para fazer uma citação de uma pessoa, uma citação de alguém que diz uma das razões, tá bom? Cabe ao ouvinte se ela faz sentido ou não, a gente vai usar dois aqui. O Lutero, ou Martin Luther, né, como você conhece ele, Lutero é aquele cara que fez as 92 teses e deu origem ao protestantismo contra a Igreja Católica. Lutero ele tem um livro em que ele fala justamente sobre isso, sobre como o homem europeu estava sendo destruído. Esse livro é escrito em 1500, 500 anos atrás. Ele já apontava esse problema. Para Lutero, isso era uma questão puramente econômica. Assim como a gente falou antes que um homem espartano jamais iria comprar uma bainha do Homem de Ferro, jamais iria se deixar levar por questões rasas, Lutero ele acha que a Europa está sendo corrompida pelo dinheiro. Então, ele tem um livro que ele vai apontar quem para ele é o grande causador desse problema, chamado Sobre os Judeus e as Suas Mentiras. Lutero ele não confiava em judeus, e aí para aprender isso ele vai aprender a falar hebraico, ele vai participar de comunidades judaicas, conversar com os caras, ver a opinião deles sobre o mundo. Ele percebe que o Talmud é o Novo Testamento judaico, ele trata o Goim, trata o não-judeu como gado. Então, o Talmud tem diversas passagens que dizem, por exemplo, um judeu não deve se sentar à mesa com um gentil, pois se o judeu come com um gentil, ele come com um cachorro. Tem passagens que diz se uma mulher gentia grávida não é nada mais do que um animal grávido, ou se o judeu sujar a sua espada com o sangue de um não-judeu, ele está fazendo um sacrifício a Deus. Lutero ele apontava isso e ele começou a perceber que como o povo judaico ele sempre estava sendo expulso de diferentes lugares, e lugares que depois se tornavam grandes, depois desses expurgos dos judeus, os judeus eles criaram um Estado além do Estado, eles criaram um Estado sionista. O que é o Estado sionista? Todo dia podcast. O Wilton, ele é brasileiro, mas ele mora no Japão. Ele tem a noção de que a partir do momento em que ele está no Japão, ele faz parte da sociedade japonesa. Então, para ele, os problemas do Japão são problemas dele. Ele quer fazer parte, ele quer contribuir para aquela sociedade. Um outro exemplo, você provavelmente tem algum descendente europeu, ainda que você seja negro ou pardo, algum descendente europeu você tem. Esse descendente que veio lá da Itália, da Alemanha, de qualquer lugar da Europa, ele chegou aqui, ele falava outra língua, ele não tinha nenhuma ideia de como seria a vida no Brasil, mas ele dedicou a sua vida a construir o Brasil. Parte do que o Brasil é hoje vem dessa dedicação que ele teve, vem da noção que ele tinha de, ok, eu escolhi vir para esse país, eu vou criar os meus filhos aqui, eu vou ter uma família nesse lugar, então eu preciso que esse país seja bom
para as próximas gerações da minha família. Isso é uma noção universal. Os judeus, pelos grandes expurgos, eles começaram a criar estados além do estado. Então, Veneza estava prosperando, iam até Veneza, colocavam o sistema bancário lá, eles sempre controlaram o sistema bancário, colocavam o sistema bancário lá, começavam a fazer empréstimos, cobrar juros, juros sobre juros, usavam a escravidão dos juros, que é um termo bastante usado quanto a isso, e aí aquela sociedade ia sendo minada, e não importava para eles que o país onde eles estavam estava decaindo cada vez mais, porque eles não se viam como habitantes daquele país. Eles se viam como um povo escolhido por Deus, um povo superior que estava usando aquele país para o que eles precisavam. Aí Veneza caía, eles saíam de lá e iam para outro lugar. E faziam mesmo, repetiam o processo. Isso aconteceu durante milênios e por isso aconteceram grandes expurgos, por isso eles foram expulsos de muitos lugares. Por isso, desde Bismarck, Richard Wagner, até os primeiros papas da Igreja Católica, Voltaire, todos esses caras tinham posições contra o povo judaico. Por isso Lutero quis entender o que eles acreditavam, conviveu com eles. Ele vai escrever esse Sobre os Judeus e as Suas Mentiras, depois de falar que a questão é econômica e que isso acontece porque dá mais dinheiro para essa elite que controla o sistema bancário, controla a economia, e para ganhar mais dinheiro precisa destruir o papel do homem. Ele vai encerrar dizendo, isso são palavras de Lutero, tá bom? YouTube não precisa acabar com o canal, uma citação direta de uma obra. Ele diz, a qualquer ajuda nossa, eles respondem com escárnio, porque afirmam que Deus os fez senhores e a nós escravos. Se num sábado acenderes um fogo e cozinhares para eles, ainda assim darão risadas. Eles sempre foram e ainda são a nossa desgraça, nossa praga, nossa peste, lá onde vocês atuam, caros pregadores. Se houver judeus, façam ver aos senhores e regentes para que cumpram sua obrigação de evitar que eles explorem o povo. Faça eles trabalharem, coíbam a prática da usura e da blasfêmia, porque nossas falhas ou crime, roubo e blasfêmia, eles vão cobrar. Cobremos também deles. Por que não havemos de julgar os seus crimes? Por que não havemos de julgá-los como eles nos julgam? Sofremos mais sobre os judeus do que eles sofreram sobre os espanhóis, que lhes tiram o que podem e ainda os ameaçam de morte. Ainda fazem os judeus conosco, apesar de serem nossos hóspedes. Nos roubam, espremem, não saem da nossa nuca, xingam o nosso Senhor, nos amaldiçoam e desejam-nos todo o mal possível. O que justifica aturarmos isso, afirmando ainda que não são nossos escravos, dizendo que são nossos senhores e nossos tiranos? As autoridades devem tratá-los como eu sugiro. E tu, cristão, quando vires um judeu, pense assim, olha essa boca que todo sábado ofende a nosso Senhor, que derramou seu sangue por nós e que reza para que eu, minha mulher e meus filhos morramos indignamente transpassados por espadas. Olha essa mão que apodera dos nossos bens. Olha essa cabeça que destruiu o papel do homem em nossa sociedade. Devo beber e ouvir com ele? Que me guarde Deus, eles não têm nossa crença e convertê-los é impossível. E aí ele vai encerrar depois dizendo, tudo isso, meu caro amigo e bondoso Senhor, fui obrigado a redigir para a feitura deste livreto, para mostrar como um judeu aplica sua arte de conversação contra um cristão despreparado. Comigo, valha-me Deus, ele jamais o faria. O cristão que não queira tornar-se escravo do judeu tem agora uma arma na mão para defender-se dos venenos deste povo. Cristo, nosso bom Senhor, converte-os piedosamente e guarda-nos para sempre com firmeza a compreensão de ti, que és a vida eterna. E se em algum momento a Europa tombar diante de suas mentiras, então essa será a desgraça do povo europeu. 1500 foi escrito, senhoras e senhores. A gente tem muita essa noção de que Hitler é o grande antissemita e Hitler criou tudo isso, sem saber que tem toda uma história por trás, tem uma noção de como juros, como bancos escravizam as pessoas, e que quando você tira essa base social do homem, quando você tira a noção do homem de que ele é importante por ele mesmo, de que ele se basta, de que ter a sua família, ter a sua honra intacta, ter a sua intelectualidade desenvolvida é o bastante, quando você vende para ele a noção de que ser um homem é ter um carro legal na garagem, ser um homem é estar viajando e tirando foto no Instagram, você vende isso, você além de destruir toda a base que ele teria para rejeitar essas ideias que vão ser impostas,
além de destruir toda a base que ele teria para falar, não, não preciso ir no McDonald's comer fast food quando eu posso ter aqui uma alimentação que vai me fazer bem, que vai me ajudar a se desenvolver. Além de você tirar essa base dele, você ainda vende uma mentira. Você vende carro todo ano e novos planos de viagem para ir para Cancún, beber igual um filho da puta no final do ano e achar que aquilo é ser homem, aquilo que é ser legal, porque eu tô aqui gastando todo o dinheiro que eu ganhei durante um ano para beber e para pegar a mulher. Essa é para Lutero a grande questão. Para Lutero isso acontece por isso. Também temos uma outra versão, para dar as duas aqui, que é o gramscismo. O gramscismo, a Primeira Guerra Mundial, a gente já falou disso num outro episódio, tá bom? Vou resumir bastante para quem está ouvindo pela primeira vez. Marx não ligava para a minoria. Marx, para ele, tanto faz se você é mulher, gay, não importa. Marx era a favor do trabalhador, do proletariado. Proletariado de todo o mundo. Univos. O trabalhador é uma classe em si só. E antes de ser o trabalhador brasileiro, o trabalhador russo, o trabalhador alemão, você é trabalhador. Vem a Primeira Guerra. Os marxistas tinham certeza que, existindo a condição de trabalhador, todos os trabalhadores do mundo estariam unidos em um só ideal e assim que eles tivessem a chance, eles lutariam lado a lado. Achavam que na Primeira Guerra ia chegar lá o soldado alemão, o soldado inglês, o soldado italiano, sem entregar um fuzil para cada, falar, ó, lutem uns contra os outros. Os caras iam parar e falar, não, mas na fábrica que eu trabalho me disseram que os trabalhadores são todos amigos, me disseram que os trabalhadores estão unidos. E aí ele ia se voltar contra a elite do seu país, se voltar contra o capitão do exército que ele estava, atravessar a fronteira, abraçar o trabalhador do outro país e falar, nós juntos vamos nos unir e tomar o poder. E aí o marxismo ia triunfar. Essa é a ideia marxista. Não existe minoria, não existe ideologia de gênero, não existe nada além do trabalhador. Primeira Guerra Mundial é a falha completa do marxismo. Primeira Guerra Mundial a gente vê que tudo que Marx idealizou baseado nessa ideia não tinha aplicação. Marx é o grande teórico da esquerda por isso, porque ele tem ideias maravilhosas de um mundo perfeito, mas que nunca acontecem na realidade. Chega a Primeira Guerra, o cara que estava lutando, ele vai pensar e vai falar, peraí, eu tenho que lutar não por mim ou pela condição de trabalhador, eu tenho que lutar pela minha cultura, pelo meu povo, pela minha língua, pela minha família que ficou atrás, torcendo para que eu saia daqui vivo. É por eles que eu tenho que lutar. Eu não estou lutando por uma questão econômica, por uma questão social, de classe, eu estou lutando por uma questão cultural que é muito maior. Com essa derrota de Marx, a esquerda vê que eles não conseguem mais passar essa visão de que a classe trabalhadora está acima de tudo para pessoas que tenham valores anteriores, como a família, como a tradição, porque uma vez que você faz isso, uma vez que você passa esses valores para as pessoas, esses valores vão conflitar com o que ela já tinha antes. Então você ensina para a pessoa que, antes de tudo, ela é trabalhadora, então trabalhadores são todos amigos dele. Ok, na cabeça dele já existe a ideia de que a religião dele, a cultura dele, a família dele são mais importantes. Esses três pilares são muito maiores do que qualquer ideologia que venha depois. Para você conseguir colocar a ideologia de classes nesse cara, você tem que destruir esses três pilares. Destrói a religião, destrói o amor pela cultura, o nacionalismo, e destrói o amor pela família. Você dá a ideia de que a família é ruim, de que a família tem que acabar, e a família nuclear é um antro de perversidades, então a gente tem que acabar com isso. Será que isso deu certo? Será que o mundo hoje está passando por isso? Será que a gente tem uma crise na religião, uma crise na cultura e na identidade nacional e uma crise na masculinidade que é formada pela família, pela vontade, pela honra e pela força em seguir em frente apesar de tudo? Será que a gente está vivendo isso? Muito bem. Quem luta contra isso são os movimentos fascistas do século XX. Quem percebe primeiro o que está acontecendo. Nietzsche, ele dizia antes disso que o triunfo da vontade era o grande motor do homem. Para Nietzsche, a moral cristã era falha. Mas não era porque ele era um ateu de internet que ficava lá discutindo na página da ateia. Para ele, a moral cristã é falha porque ela pode ser corrompida. Ela depende de um Deus externo. Então, se, por exemplo, um Deus externo representado por um homem e esse homem se corrompe, toda a moral está corrompida. Se a gente tem, por exemplo, um Papa hoje em dia defendendo o refugiado muçulmano, defendendo que a Europa tem que abrir as portas para muçulmano, essa moral foi corrompida. Quem segue esse Papa, quem segue essa ideia de moral que depende do homem que foi corrompido, também se corrompe. Para Nietzsche, uma vez que a moral cristã é falha, nós temos que ter a moral mais pura possível,
que depende da vontade natural, da vontade que está dentro de todos nós, de todo homem. Uma vez que o cristianismo é o fim de tudo e as suas ideias levam até o cristianismo, você pode voltar atrás quando ele é corrompido. Se você parte do cristianismo e você diz, eu vou ver o mundo pela ótica cristã, pela ótica que o Papa está me entregando, e a ótica do Papa é ruim, você vai ver o mundo de uma forma ruim. Se você cria a sua vontade, se você cria a sua moral própria, e o fim da sua moral, depois de observar tudo, é o cristianismo, você vai ter condições de perceber que aquilo está errado, perceber e falar, ok, eu acredito em Deus, acredito em Cristo, mas eu não acredito nesse Papa atual. E aí você consegue voltar atrás e mudar de ideia. O cristianismo no início ele sempre vai se corromper, ou ele tem condições grandes de se corromper. O cristianismo, no fim, ele, ainda que se corrompa, você pode manter a sua própria moral. Nietzsche dizia isso. Essa frase dele, o triunfo da vontade, é uma frase que era usada na Alemanha, que era usada na Itália, para justificar a ideia de homem que eles queriam criar. Você não pode mais criar um homem espartano porque não dá para, no meio do século XX, você tirar alguém da família e deixar o cara 23 anos treinando para ser um exemplo de homem. Então isso acontecia de uma forma mais natural. Acontecia, o Estado trabalhava para criar esse homem, mas o que o Estado fazia era manter bases, manter tradições, e essas tradições fariam essa criança aprender. A família, a religião e a cultura seriam a base para a criança se desenvolver. Tem frases do Mussolini que são muito boas para isso. Por exemplo, ele diz em um discurso: nos é dito que a tradição é desnecessária, que a religião é inútil e que amar o seu país nos levará à guerra. Nos é dito que a globalização é uma lei natural e que a sociedade multicultural nos enriquecerá. Mas nós não acreditamos, nós não estamos convencidos, porque todos os dias vemos a realidade. Em um outro discurso ele vai dizer: o homem superior é aquele que desenvolve em proporções harmoniosas sua moral, sua natureza intelectual e física. Este deve ser o fim em que homens de todas as classes devem ter como objetivo, e isso é o que constitui a verdadeira grandeza. É a noção de Nietzsche, a noção de Esparta fundidas. Uma última frase de Mussolini. Eu gosto muito de Mussolini. O canal chama Menefrego, não é à toa. Mas uma última frase que eu também acho muito boa é falando sobre a noção que eu disse já em Esparta, de você destruir o seu ego e você entender o seu fim. Ele vai dizer: somente obedecendo, somente tendo o orgulho humilde, mas sagrado de obedecer, é que se conquista então o direito de comandar. Entendeu? Antes de comandar, você tem que saber obedecer, você tem que conhecer o seu limite, se conhecer intelectual e fisicamente para poder liderar. Esse processo não existe. Você não constrói a sua imagem através da abdicação, você não constrói a sua imagem através de rejeitar coisas ruins e entender até onde você pode ir. Você não passa por esse processo. O homem ele é efeminado porque ele é ensinado que ele não precisa ter dor, que ele não precisa lidar com a realidade em momento algum. Ele é ensinado o tempo todo que não tem problema nenhum você ter 30 anos de idade e a sua grande preocupação é se o Ben Affleck vai ser um bom Batman ou um péssimo Batman. Não tem problema. Não precisa ser homem, não precisa ter hombridade, você não precisa ter uma razão de viver, não precisa ter força, não precisa lutar por algo, porque isso não importa mais. Em pleno 2018, quem vai se preocupar com isso, não é? Essa é a ideia que é implantada pela esquerda. Essa é a ideia que, segundo Lutero, os judeus usam para controlar todos nós. E aí, como fica claro pelo nome do podcast, Menefrego, não me importa, o grande lema dos camisas negras, e esse é um exemplo perfeito de porque Menefrego vale para todos nós. Não importa a visão moderna do homem. Não importa o que digam para você que é ser um homem. Não importa o que digam que... Não, mas o homem moderno é o cara que confia no seu taco. Sabe aquela coisa que forçam pro gado o tempo todo e que as pessoas usam como uma nova religião. Inclusive, falando de religião, por isso, é pelo que o Mussolini falou nessas últimas frases, por exemplo, é pela falta de um ideal que coisas rasas se tornam ideal. Hoje a gente tem pessoas que o ideal do cara é promover a banda que ele gosta. Ele acha uma banda legal e o ideal dele, a razão de vida dele é promover aquela banda. O ideal de vida do cara é um time de futebol.
Eu gosto de futebol, torço pro Cruzeiro, eu amo futebol. Mas tem pessoas que vivem em torno do seu time de futebol. Pessoas que vivem em torno de coisas pequenas, coisas rasas, porque falta essa transição, porque eles não passaram pelo processo de autoconhecimento, de criação da moral e de entender o que é realmente importante. Então a primeira coisa que você encontra, você se apega àquilo e você dá a sua vida por aquilo, ainda que seja uma coisa pequena, porque falta uma grande razão de viver. Então você abraça o que tiver disponível. Uma última frase sobre esse período da história. Eu vou falar de fascismo aqui, obviamente, por ser a ideologia que eu acredito. E se você chegou pelo canal por acaso e está falando, nossa, que absurdo, como alguém pode dizer que é fascista em 2018? De novo, esse discursinho de, nossa, no ano que nós estamos, ninguém pode falar isso. Eu tenho uma entrevista com o Wilton, Todo Dia Podcast, se chama Todo Dia Entrevistando um Fascista. Você pode ir lá e ouvir. Mas nós vamos falar ainda nesse canal. Não falamos agora porque pode ser derrubado a qualquer segundo. Eu já tive canais de postar vídeo e durava 24 horas, sabe? Pelas coisas que eram comentadas, durava 24 horas. Eu não quero que isso aconteça no podcast, eu quero que ele cresça e que a gente possa levar uma ideia diferente para as pessoas. Então, isso vai acontecer futuramente, quando tiver mais alcance e for possível fazer isso sem o canal acabar do dia para a noite. Então, nós vamos falar sobre. Mas, por favor, não tenha essa visão do fascismo que é ensinada na escola, de que o fascismo ele é violência acima de tudo, ele é atacar pessoas e tal, e é ser contra ideias diferentes. Não é nada disso, tá bom? Um dos grandes líderes fascistas, como eu estava dizendo, Leon Degrelle, ele vai falar uma última frase que eu acho muito importante sobre isso, sobre o ideal, sobre a vontade e o triunfo da vontade. Ele diz: um grande ideal sempre dá força para dominar o corpo, para sofrer fadiga, fome e frio. O que importam as noites sem dormir e o trabalho opressivo, quando o essencial é ter no fundo do coração uma grande força que revive e o empurra para a frente, que fortalece os nervos, que faz o sangue cansado palpitar com batidas fortes, que infunde um fogo ardente e conquistador nos olhos. Então nada é da dor. A dor se torna alegria porque é mais um meio de elevar o seu dom, de purificar o seu sacrifício. O triunfo da vontade esclarecido genialmente por Degrelle e um dos lemas do podcast. Defendendo as ideias que a gente coloca aqui, você vai ser odiado. Você vai fazer trabalho de faculdade sozinho. Ninguém vai querer ser seu amigo, ninguém vai querer fazer parte daquele grupo que você faz, porque isso vai contra tudo que é colocado hoje como certo. A gente está completamente no underground, não underground por ser pouco ouvido, underground por ter ideias completamente opostas a tudo. Ainda assim, acreditar que isso é justo, que isso é verdadeiro, nos dá razão para continuar lutando. E por fim, já falando sobre fascismo também, Mussolini ele vai dizer muitas vezes que o homem justo ele não venera a guerra, ele venera os tempos de paz conquistados através da guerra. A guerra ele existe para fazer os tempos de paz serem mais válidos. O homem moderno, quando ele quer ser forte, aí vem mais um dos vícios do homem moderno, ele defende a violência, porque ele acha que o homem ideal é o homem que acha a violência algo natural, que a violência é um meio. E quem deve ser venerado é quem produz a violência. O cara que ficou vendo um filme do Rambo e o cara fica maluco, falando, nossa, olha que foda, ele atirando em todo mundo, entendeu? Um exemplo raso, mas para entender. É o cara que acha a violência ser algo grandioso, algo importante. O que nós temos em Esparta, o que nós temos em Roma, o que nós temos na Idade Média, nesses exemplos de homem, não são pessoas que são criadas para a violência. São pessoas que são criadas pelo ideal. São criadas e se sacrificam por um ideal. Ou seja, imagine que você tem um filho e está brincando com seu filho de lutinha. Porque não precisa ser seu filho, uma criança está brincando de lutinha com ela. Porque você quer que ela aprenda a se defender, você quer que ela aprenda a controlar a sua força e tal. E aí essa criança, ela te dá um soco forte, que não te machucou, é óbvio, mas um soco forte que você não queria que ela desse, porque não é o que vocês estão fazendo no momento, vocês estão brigando, é só para ensinar. Você segura essa criança, contendo ela, e fala para ela parar. Fala, olha, não é para fazer isso, não é isso que a gente está fazendo, a gente está treinando aqui, a gente está brincando de lutinha, mas não é para bater de verdade. Você está mostrando o poder, você está ensinando. Esse é o ideal, é você ter conhecimento sobre a sua força física e ter a força mental para controlá-la. Você não pode ficar nem no limite da força bruta, não pode ser um skinhead que sai na rua batendo em todo mundo porque eu sou forte, eu posso, e não pode ficar no limite da fraqueza, do cara covarde, o cara que se diminui, o cara que a primeira
força que ele tem contrária a ele, ele abaixa a cabeça e fala, não, desculpa, eu não queria fazer isso. O cara que é completamente covarde, completamente enfraquecido. A grande masculinidade no momento que a gente vive é ter a força física, ter desenvolvimento físico, é sempre ter um ideal na sua cabeça e lutar por ele, ainda que todos digam que aquilo está errado, que aquilo não vai funcionar. Mas também ter a inteligência de saber quando usar isso, de saber quando colocar essa força à prova e quando é melhor você controlar e simplesmente ensinar algo. O homem integral que surgiu em Esparta, o homem que é completo, que ele não é simplesmente forte ou simplesmente inteligente, o homem que busca exceder em todos os campos possíveis, ainda é possível hoje. É claro que é muito mais difícil, porque a gente saiu de uma sociedade que venerava isso, que tinha esse ideal acima de tudo. A gente saiu de uma sociedade que, por exemplo, contos de fada, a gente pensando hoje, é um negócio para criança, mas aquilo é um ideal de família. Aquilo é um ideal antigo, medieval ou até pré-medieval, de família. Você tem uma mulher que ela venera o sacrifício do homem. A mulher está lá, uma princesa que está presa, que está dormindo, depende do conto de fadas, e aí vem um homem, um príncipe, que ele vai passar por diversos desafios, diversas provações, para no fim dessa provação conquistá-la. Quando essa mulher se submete ao príncipe, se submete ao homem e sobe no cavalo dele, eles vão embora, ela não está se submetendo ao homem simplesmente, mas à provação que ele fez, aos desafios que ele passou e demonstrou que tinha valores para conseguir conquistá-la. Isso era um valor na sociedade. Isso era uma coisa que as pessoas escreviam contos sobre isso porque eles entendiam que era natural. Eles entendiam que a formação da família não tinha que desprezar a mulher. E isso é uma das coisas que eu não concordo muito com os MGTOW. Porque eu entendo que a mulher moderna ela está completamente corrompida, ela está completamente perdida. Mas a gente não pode ter essa noção o tempo todo de que nenhuma mulher nunca vai prestar e nunca vai valer para nada. A sociedade está doente, a sociedade vive em torno dos pequenos prazeres. Isso é verdade. Mas é nosso dever lutar contra isso, é ao menos tentar fazer algo contra isso. Quando você ignora o papel da mulher e diz, não, nenhuma nunca vai prestar, eu não quero ter o menor contato, eu acho que isso é errado, porque isso não considera que, da mesma forma que nós estamos aqui todos os dias lutando por isso e tentando mudar, o mesmo pode acontecer do outro lado. A mulher, ela, obviamente, não vai querer se submeter a um cara que é um beta completo, que está em casa jogando RPG, mas ela também não vai querer submeter ao cara que é o exemplo que a gente deu da força pela força, da brutalidade. Ela quer se submeter ao cara que mostra ter valores e que mostra ter um ideal acima de tudo. Essa noção de família, ela está completamente perdida. A família hoje é você vai na balada, transa com a mulher, ela ficou grávida e pronto, é sua família. A gente não tem essa noção da conquista, a noção de que você mostrou ter valores e tendo valores, chegando ao fim do seu treino, chegando ao fim da transição para ser um homem, você vai ter uma mulher que também vai fazer parte disso. Não existe mais hoje. Talvez seja uma guerra perdida? Sim, talvez nada disso vai adiantar. Talvez sejamos uma minoria, tão minoria que as coisas nunca vão mudar. Mas eu acho que isso não acontece porque é intrínseco da natureza humana buscar esse tipo de coisa. A gente não está tendo tanta gente deprimida, tanta gente mal, sem querer sair de casa por acaso, porque o ar mudou e o ar está fazendo as pessoas mal. A gente tem porque a gente está cada vez mais distante desse objetivo primário. Porque o que faziam as grandes sociedades no passado, hoje é visto como retrocesso. Hoje a gente olha para exemplos na história como pessoas ultrapassadas, pessoas que têm que ficar no passado. E não pode ser essa a visão. Menefrego Podcast recebe esse nome por isso. Assim como as camisas negras de Mussolini, que usavam Menefrego, não me importa, nós usamos isso hoje em dia, numa situação ainda mais difícil. Não nos importa a validação de nossas ideias, não nos importa como elas serão vistas pela sociedade, o que importa é que o ideal é o único e a força que vem de dentro ela tem que ser também, e a gente vai sempre seguir lutando por isso. Esse é o Menefrego Podcast episódio 5. Queria agradecer mais uma vez por ter ouvido. Se você gostou do episódio, se tem algum amigo que precisa ouvir essas ideias e quiser compartilhar, ajuda bastante. É difícil divulgar esse tipo de coisa, porque pelo conteúdo, né? Mas se você conhece alguém que gosta disso, que gosta de masculinismo, que gosta desse papo que a gente teve, por favor, divulgue, isso vai ajudar bastante. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido, obrigado pelos 50 inscritos. Nos vemos na semana que vem. A preocupação dos brasileiros conscientes pela segurança nacional, pela manutenção das instituições democráticas,
pela defesa das famílias e dos direitos humanos. Todos esses valores da civilização cristã encontram-se ameaçados pela onda da subversão cultural e da corrupção dos costumes, cujos objetivos são o preparo do clima propício ao terrorismo e à guerra revolucionária desencadeada pelo comunismo internacional. Analisei a situação do Brasil nos setores do magistério, da imprensa falada e escrita, do cinema e do teatro. Professores materialistas cortam habilmente os vínculos morais que devem ligar seus alunos às tradições de espiritualidade, de deveres, de honra e dignidade pessoal. Sob o pretexto de educação sexual, unilateralizam a concepção do ser humano, não mais considerado na sua integralidade, porém apenas fraccionariamente e reduzido a um sexo pensante. Completam esse trabalho de destruição da juventude a imprensa através de revistas amplamente pornográficas, certos programas de rádio e televisão e, sobretudo, o cinema e o teatro. Lavra a sexomania, coadjuvada pelos entorpecentes, largamente dissimulados, sendo espantoso que a maior parte dos aliciados para a prática desse vício sejam menores de 12 a 18 anos. Deriva daí o playboyismo, os hippies, grande parte da mocidade lançada na indiferença pelos nobres ideais. A putrefação moral corre parelha com os atos subversivos, assaltos a bancos, sequestros de diplomatas e de aviões, incêndios, homicídios. Concomitantemente, cria-se uma atmosfera de indiferentismo popular pela coisa pública, a disponibilidade política, a apatia em relação a tudo aquilo que não seja o interesse pessoal e imediatista, o egoísmo e a ambição referentes aos bens materiais, ao luxo e aos prazeres.